Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Firmes, fortes e focadas aqui no estudo dessa carta de 1 João? Hoje a gente chega no capítulo 2. Eu tô aqui já gravando em seguida do vídeo de ontem, né? Pra mim é o mesmo dia, mas bora comigo, sem mais delongas, entrar aqui nesse estudo pra gente conhecer um pouquinho mais da vontade de Deus para as nossas vidas, conhecer um pouquinho mais desse Deus que é maravilhoso, que nos ensina todos os dias a andarmos como Ele. E é aqui, né, na Bíblia, na palavra dele, que é a nossa fonte, que nos alimenta, o nosso alimento, é a água, né, que traz, que nos limpa, é através desses estudos, através da leitura, não aqui no Gemini especificamente, meninas, por favor, não bote amor nas minhas palavras, ponha um amor nas minhas palavras, é no estudo da palavra em si. Que bom que você está aqui comigo, que bom que a gente está junta, né? Estamos unidas num propósito, focadas em conhecermos mais a Deus, tá bom? Então, sem mais delongas, porque eu já falei isso, sem mais delongas e continuei demorando, bora aqui, vamos ler aqui, porque esse versículo 1, eu acho ele muito importante, eu acho ele muito bom, porque a gente aprende uma verdade que nós sabemos, todos nós sabemos, e às vezes a gente deixa passar assim meio despercebido, meio que não ligarmos muito. Então, no versículo 1 ele vai dizer assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Que estas coisas, a palavra de Deus, a palavra ela foi escrita, um dos objetivos é esse, para que a gente não erre, para que a gente não peque, para que a gente não caia nas tentações. Podemos ser tentadas, mas não cairmos. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então o que ele está falando? A palavra ela foi escrita para que vocês não pequem, para que não caiam em tentação. Mas se por acaso alguém entre vocês aí cair em pecado, olha só, vocês têm um advogado, Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? E aí vocês vão lembrar que ele está lá à direita do Pai, que está sentado no trono, intercedendo por nós. Então, se a gente erra, se a gente peca, a gente tem um advogado, que é o nosso intercessor, o único que intercede por nós, o único que tá ali, Pai, olha, faça vista grossa, vamos. Gente, meninas, botem amor, coloquem amor nas minhas palavras, entendeu? Viaja comigo aqui, viaja comigo na maionese. Sou eu aqui conjecturando, Pai, não leva isso muito a sério, não. Ela pecou, mas deixa passar. Vamos fazer com que ela se arrependa, vamos perdoar. Eles já perdoaram, mas Jesus, ele tá ali intercedendo junto ao Pai, e ele é o único que tem esse poder. Ninguém mais tá junto ao Pai intercedendo por nós, advogando, né? A gente tem advogadas aqui no nosso grupo. O advogado é aquele que vai defender ou acusar. No nosso caso, o nosso advogado, ele é um advogado de defesa, que vai estar ali diante do Pai, nos defendendo, nos protegendo, né? Pedindo ao Pai, olha, deixa passar isso, esquece, eu acho que ali, não sei falar em termos de advogado, não sei, mas ali, ó, colocando o nosso inquérito na presença de Deus, intercedendo, é como se Deus fosse o juiz, Jesus o nosso advogado, e ele tá nos defendendo a nossa causa. Gente, isso é maravilhoso, se nós errarmos o que nós erramos todos os dias, pecamos todos os dias, mas todos os dias nós temos Jesus, o nosso advogado, nos defendendo diante ao Pai, porque ainda diz que ele é a propiciação dos nossos pecados, não só dos meus, mas do mundo inteiro, e isso é muito profundo. O verso 4 diz que aquele que diz eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, ele é mentiroso. Não está nele a verdade. Se nós dissemos que conhecemos a Deus, lembra? Se nós obedecemos, João fala muito isso, né? Aquele que
que Jesus falou em João, não João. João faz essa citação lá no livro de João: aquele que me conhece, ele me obedece, ele segue os meus mandamentos. E é isso que ele está realmente, olha, fazendo uma comparação entre em 1 João e o livro de João. Se nós dissemos que conhecemos a Deus, nós temos que obedecê-lo, temos que andar segundo Jesus andou, segundo o seu propósito, né? Segundo o seu caráter. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado. Nós que buscamos andar como Jesus andou, nós que buscamos todos os dias, e eu digo por mim mesma que é uma luta enorme, tremenda, não cair em tentação, não pecar. Nós estamos sendo aperfeiçoadas nele. O caráter dele está sendo impresso, né? Está sendo moldado no nosso caráter. Isso é muito bom, isso é muito profundo, porque por mais que sejamos pecadoras, por mais que erramos todos os dias, temos o nosso advogado intercedendo por nós, e o caráter dele está sendo moldado em nós. Estamos sendo moldadas segundo o caráter de Cristo. Se permanecermos nele, se confessarmos, né? Se permanecermos firmes, nisto sabemos que estamos nele. É aquele que diz que permanece nele, nesse também, esse deve andar assim como ele andou. Então, se dissemos que permanecemos nele, meninas, temos que andar como ele andou. Temos que fazer o que ele fez, amar como ele amou, perdoar como ele perdoou, viver sem pecados, porque ele não pecou em nenhum momento de sua vida. Então, é nele que nos espelhamos. Vamos um pouquinho mais para frente, no versículo 12, ele vai falar sobre filhinhos, sobre pais e sobre jovens. Esses filhinhos aqui nos remete a pessoas novas que acabaram de ter um encontro com Jesus. Os pais são aqueles que já têm mais sabedoria, nós estamos falando em termos espirituais aqui. E os jovens são aqueles que já estão com Jesus, estão ainda, né, nesse processo de amadurecimento em Cristo. Então ele vai dizer: filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados. Então a gente que acabou, né, de ter um contato com Deus, muitas de nós passamos, a gente não se perdoa, nós mesmos não nos perdoamos. E lembra que aquele que está em Cristo é nova criatura, e é isso que ele está falando: seus pecados foram perdoados. Você que está novo na fé, não precisa ficar achando que, mas eu sou pecadora. É assim, é pecadora, mas seus pecados estão perdoados. E pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então nós que já somos mais maduras na fé, nós conhecemos a Deus, aquele que é desde o princípio, que não mudou, que é o mesmo ontem, hoje e amanhã e sempre será. E para os jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Então nós estamos nesse processo de amadurecimento, nesse processo de vencermos os nossos pecados e de vencermos o nosso inimigo maior, o maligno, que fica aqui, soprando, nos levando a cair em tentação. Então esse é o processo. Primeiro nós somos filhinhos, depois nós somos jovens e eventualmente chegaremos na condição de pais. Eu tô falando em termos espirituais, meninas. Por favor, amor aí nas minhas palavras, entenda o que eu tô falando. Então, filhinho, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então, se nós permanecemos em Deus, a palavra dele permanece em nós. E aí me faz lembrar lá de Mateus, quando Jesus lá, depois do jejum, que o diabo aparece para ele combate o maligno com o quê? Com a própria palavra de Deus. Por isso a importância de lermos e de conhecermos, porque é assim que nós combateremos o nosso inimigo, o maligno. Pulando aqui para o versículo 15, ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Gente, não é que o amor do Pai é o prazer. Lembra que nós vimos que o amor de Deus, ele não muda, ele não vai deixar de nos amar porque nós erramos, porque pecamos. Não, mas
o prazer que ele tem em nós, isso sim muda. Ele vai ficar entristecido quando o pai entristece. Eu me entristeço quando os meus filhos fazem coisas erradas. Eu fico com o coração contrito e às vezes eu quero chacoalhar eles e falar: como é que você fez isso? Você já sabe que você não deveria ter feito. Nós já conversamos sobre isso, já falamos tantas vezes. Eu não deixo de amar os meus filhos menos porque eles erraram, porque fizeram algo que não deveriam ter feito. Mas eu tenho menos prazer neles. Isso é verdade. E eu até digo para os meus filhos: olha, a confiança ela fica abalada quando vocês fazem alguma coisa errada. Então, Deus fica com o prazer que ele tem em nós abalado. Ele não vai estar com aquele coração alegre. Nossa, aí está minha... Lembra que Deus fala isso para Jesus? Aí está meu filho amado em quem me comprazo? Então ele não se comprasa em nós, não se alegra, não tem prazer quando erramos, mas ele continua nos amando, mesmo errando. No 16 ele diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Aqui na concupiscência dos olhos, em algumas versões dizem ostentação, que eu gosto, na minha versão aqui da Bíblia não é assim, está dizendo concupiscência, mas eu gosto muito dessa palavra ostentação, porque é algo que a gente tem visto demais hoje em dia, né? Ostentação de tudo. A pessoa compra uma coisinha ou vai num restaurante, tem que postar e tem que mostrar que tem que mostrar que fez, e às vezes não é só ostentação de bens materiais em si, mas ostentação até do corpo, né? Eu fico assim horrorizada, me perdoe, mas é verdade o que eu sinto em ver mulheres que se dizem cristãs. Gente, nosso corpo é templo do Espírito Santo, postando fotos assim, que não combina com o nosso, não combina primeiro com o caráter de Cristo, não combina com o nosso chamado, não combina com a nossa posição de mulheres cristãs, de querer aparecer, de querer mostrar o corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, é para nós, pro nosso marido, né? Se formos casadas, se não formos casadas, é nosso e de Deus. Então é uma ostentação não só de bens financeiros, mas do corpo ou de coisas que fazem, né, que mostram. Tanto a Bíblia diz que o que a sua mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. Então não é porque eu faço coisas que eu tenho que ficar mostrando, porque isso é uma ostentação. E ele tá falando bem isso. Que isso não procede de Deus, mas sim do mundo. É um querer aparecer. Isso não vem de Deus. Deus, gente, olha, lembra que Jesus nasceu, foi numa manjedoura, numa coisa simples, viveu de forma simples. O rei, né, o filho de Deus, ele não veio ostentando. Eu acho que só aí, já pegando o nascimento de Cristo, a gente já tem o exemplo maior de como nós devemos viver a nossa vida. Ora, o mundo passa, e bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, eu acho que a palavra aqui, novamente, desse capítulo é o permanecer em Cristo. Porque tudo vai passar. Toda essa... Nosso corpo bonitinho, jovem, vai passar. Não vai ficar sempre assim. Eu mesma, né, que já estou indo aqui na metade do caminho, não é igual. Mas a palavra de Deus e a vontade de Deus, essa permanece para sempre. Então eu acho que é algo a se pensar. Os nossos valores, será que está de acordo com a palavra de Deus? Agora nos próximos versículos, eu nem vou entrar muito, ele vai falar sobre a questão do anticristo, que é ser anticristo, que o anticristo é aquele que nega o pai, nega o filho. Então, mas ele está falando isso porque nessa época, lembra que eu falei na introdução, na questão de negarem a Cristo como filho de Deus. Todo aquele que nega o Filho de Deus, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho igualmente confessa o Pai. Permanece em vós que ouviste desde o princípio. Então a questão aqui, novamente, é o permanecer. E aí, pulando um pouquinho mais à frente, vamos para o versículo 28 que diz: permanecer nele, para que quando se manifestar, tenha confiança nele, não nos afastamos envergonhados na sua vinda. Lembra, meninas, que desde Mateus temos batido nessa tecla. O nosso objetivo não é aqui, nós temos que permanecer nele aqui, porque quando ele voltar, nós sejamos achados dignos de ir com ele.
Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Então, que nós sabemos que ele é justo, então nós temos que entender que todo aquele que pratica justiça, e nós não estamos falando dessa justiça aqui dos homens, não, a justiça de Deus, que é bem diferente. Aí esse sim é nascido dele. Meninas, mais uma vez, e a gente vai ver nos próximos capítulos permanecer, que nós possamos permanecer permanecermos firmes nele, sabendo que temos, se errarmos, se pecarmos, nós temos um advogado diante do Pai, intercedendo por nós, sabendo que o nosso objetivo não é aqui, não é nessa terra, que deixamos todas as nossas concupiscências, as nossas vontades de aparecer, de ostentar, que seja o nosso corpo, que sejam os nossos bens, que sejam as nossas boas obras, que são boas e devemos continuar fazendo, mas sem interesse de querer ostentar, de querer demonstrar para que os outros vejam, né, para uma curtida, para um like aqui nas nossas vidas. Esse não é o objetivo, e nós sabemos que Deus, ele conhece os nossos corações, ele sabe os motivos por quais, né, o que está atrás dos nossos atos, das nossas ações. Então a gente pode até enganar o próximo, eu posso até enganar você, mas a Deus eu não engano. Você pode até me enganar quem está próximo a você, mas a Deus você não engana. Então que hoje nós possamos realmente permanecer em Cristo, para que a palavra dele permaneça em nós e nos fortaleça, para quando chegar o dia da sua vinda, nós estejamos aptas a ir com ele. Amém? Então Deus abençoe o seu dia, que ele seja um dia próspero, cheio da presença de Deus. Permaneça firme, forte, focada nele, porque a coroa, né, o prêmio maior, a coroa da vida eterna, vai te alcançar um dia. Deus abençoe o seu dia e a gente se vê amanhã aqui em João não, 1 João 3.